Estamos aqui com mais um Patruscast, o podcast da Patrus Transporte. Estamos aqui hoje com o Assunção, o nosso homem da segurança, o estrategista da Patrus. E aí, Assunção? Tudo bem, chefe? E aí, conta um pouquinho da sua origem, da sua história, como é que você caiu no segmento de segurança? Bom, eu vim da família de militares, todo mundo da minha família é militar ou policial, e aos 17 anos de idade eu comecei a trabalhar com a segurança privada. Primeiro evento que eu trabalhei no dia 17 de março de 1983, salvo melhor juízo, o dia, mas foi num evento internacional de motocross, lá em Macacos. De lá para cá nunca mais parei. Depois entrei para o Exército Brasileiro, e lá no Exército fiquei alguns anos, fiz alguns cursos, mas eu vi que, como eles estavam inaugurando um projeto novo, Calha Norte, de transferir todo mundo para o Amazonas, e eu não queria sair daqui, aí eu resolvi pedir a reserva, porque eu achava que a iniciativa privada, para o meu ramo, era melhor. E na época eu entendi que dava até mais dinheiro. Então eu fui para a iniciativa privada e sempre trabalhando na área de educação também, consultoria e educação, dando treinamentos. Assim foi o meu início de carreira. Então você é professor, Assunção? Sempre fui professor, sempre gostei de ensinar. Aqui na Patrus, quando cheguei, foi até um caso interessante com a Marina, porque no primeiro mês meu de Patrus, eles marcaram um treinamento com a RH. Sem saber como é que funcionava a coisa, né? Que era reunir todos os suportes de RH, e para mim o RH é a base da empresa, né? Eu fui lá e pedi para a gerente de RH que eu precisava de 45 minutos para falar de segurança pessoal. E aí ela ficou assustada, falou, olha, eu não sei se vai ter tempo para você não. Aí foi na Marina, e a Marina, sempre muito curiosa, me chamou na sala dela, falou, Assunção, você vai falar de quê? Eu falei, Marina, eu vou falar para a prevenção do maior ativo que nós temos. O maior ativo que nós temos são as pessoas. E aí a gente começou a falar aquela frase que a Marina gostava, que o diesel movimenta os veículos, mas são as pessoas que são o coração da empresa. E eu, muito grato por ter participado desse momento, por ter sido entendido por ela, e de lá para cá nunca mais parei. Todas as reuniões gerenciais, todos os eventos, eu tenho uma participação exatamente na educação. Porque eu acho que a prevenção, ela é tudo. A prevenção é tudo. E a educação, ela é a base de qualquer formação. Quando a pessoa entra no crime, é porque ela não teve uma boa base. Primeiro, a primeira instituição, que é a família. E depois, a segunda instituição, que é a vida, é a escola, né? E muita gente não tem essa oportunidade. A Patrus tem um programa excepcional, que é o Jovem no Transporte. E eu participo de todos. Eu sou o professor mais antigo, né? Eu brinco com a Olga, que é eu e a Olga. Eu estou desde o primeiro programa e eu trabalho exatamente na educação desse jovem. Eu tenho certeza que eles vão levar esses conhecimentos para a vida toda. Eu começo com a primeira aula, que é segurança pessoal, dando uma parte de moral cívica, que é ensinando civismo, porque nem todos eles têm essa condição de aprender isso no seio familiar. Então, Assunção, já que você falou do Exército, o Exército como um grande agente de educação e de formação do caráter das pessoas. Então, a sua história começou com o Exército Brasileiro, é isso? Ô Marco, eu costumo dizer, eu tenho 5 cursos superiores, mas o Exército Brasileiro foi a minha maior escola. Porque o Exército ele tem a mágica de colocar numa companhia de fuzileiro, eu sou um fuzileiro, 140 pessoas das categorias de A a Z. Você pega ali, desde aquele cidadão que está filho de pessoas abastadas, ricas, até aquele jovem que chega ali oriundo, até, hoje não existe mais, mas da FEBEM, na minha época tinha,
A FEBEM mandava jovens para servir exército. Então você mistura aquilo ali e sai, todo mundo é tratado da mesma forma. Por isso que eu digo que é a base a educação. Todos saem com a mesma condição, né, filosófica, vamos dizer assim, de você respeitar algumas situações éticas e com muita moral. Então eu tiro o chapéu para essa base que eu tive do Exército Brasileiro. É bacana você ressaltar que o Exército, você vem, o que você aprendeu há 30 anos atrás, 35, né? 40, assim só. Você está usando até hoje. Então o Exército tem um papel importante Sim. Na nossa formação. Mas vamos lá, são quantos anos de Patrus, Assunção? Como é que você chegou aqui na Patrus? Eu entrei aqui no dia 21 de junho de 2010. Então são 14 anos. 14 anos. Comecei com a entrevista com o Marcelo Patrus. Ô, louco meu! E aí? E o Marcelo falou assim para mim: olha, Assunção, aqui na Patrus não acontece nada. Eu falei: olha, chefe, você vai me desculpar, eu interrompi ele na entrevista. Eu falei: da portaria aqui eu já vi coisa, acontece, o senhor não fica sabendo. Aí ele parou com o cigarro e sentou na mesa. O que você viu? E eu falei algumas coisas que eram exatamente o calcanhar de Aquiles dele. Então, a partir daquilo ali, começou a minha trajetória dentro da empresa, né? Fiquei 1 ano na gestão dele, depois fui para a sua gestão, exatamente porque a gente começou a mexer nos custos da empresa, né? E a gente conseguiu fazer bons trabalhos, né? Eu escolhi a Patrus para encerrar minha carreira, né? Numa live que eu fiz, eu falei mesmo, da Patrus é para minha fazenda, minha rocinha lá, e não trabalho para mais ninguém, a não ser uma consultoria ou outra, mas eu não saio daqui para o mercado, isso é com certeza. Eu estou chegando aí nos 60 anos de idade, não gosto de falar a minha idade, mas o ano que vem eu completo 60 anos de idade, está perto, que é março. E pretendo aí trabalhar mais alguns anos, porque eu tenho muito vigor em saúde, mas a Patrus é a empresa que eu escolhi para encerrar a minha carreira na segurança privada. Muito bom, Assunção. Então, eu sei, como aqui você trabalha muito pouco, né, Assunção? Entendeu? Você não tem problema nenhum. Qual que é a frase, Assunção? Quando eu entrei na Patrus, né? E aí, principalmente Marina, ficava me vigiando, olhando o que eu estava fazendo e tudo, e Marcelo. Aí Marcelo me chamava: e aí, Assunção, o que você anda fazendo? Eu falei para ele: olha, chefe, uma coisa eu digo para o senhor, quando eu estiver trabalhando muito, o senhor está perdendo dinheiro. E quando eu estiver tranquilo, o senhor está ganhando dinheiro. E aí, eu fiquei 20 dias fora, tivemos muitos problemas no Brasil afora, e eu cheguei, tinha muito tempo que ele não me via, falou: Assunção, você está trabalhando muito, né? Eu falei: sim, senhor, chefe. Não, isso não é bom. Eu falei: não é bom. É isso mesmo, Assunção. Assunção é o homem das frases. E o Assunção tem um grande líder. Quem é o seu grande líder? Ô, Marco, eu sempre me espelhei em vários filósofos, né? Mas Sun Tzu é o meu guru. Ô, louco, meu! O cara já morreu tem 2.000 anos, Assunção. Sun Tzu viveu 500 anos antes de Cristo, mas, por incrível que pareça, os seus 82 capítulos estão aí em todas as áreas. Então você tem uma aplicabilidade de Sun Tzu em todas as áreas, sejam elas estratégicas, comerciais, você pode usar, desde que você faça uma analogia bem feita. Então eu realmente sou fã de Sun Tzu. Ele ensinava a aplicar bastante a inteligência e contra-inteligência, e ele não saiu de moda, né? E é o meu livro de cabeceira. Assunção, se você falar que, acredite se quiser, ontem eu peguei o livro é genial. Então conta para nós uma frase, eu tenho a minha frase, que eu lembro que eu li ontem. A frase que eu li ontem é a seguinte, deixa eu recordar: você pode perder várias batalhas, você pode perder várias batalhas, mas você pode ganhar a guerra. É uma das frases que eu li ontem, que eu me recordo. E aí, Assunção, uma frase de referência do livro? Ô Marco, Sun Tzu tem várias frases, eu prefiro citar o maior ensinamento dele quando ele foi desafiado pelo rei.
porque ele provou para o rei, né, que a disciplina era a base, e aí quando eu coloco a disciplina, eu falo da educação, para qualquer exército se tornar vencedor. Então ele coloca as concubinas do rei. E ele pede para a concubina comandar um grupamento. E uma das concubinas, que era a predileta do rei, não levou a sério e começou a brincar e tal. Aí ele chama essa concubina, chama dois guardas e manda decapitá-la. Todo mundo assustou, o rei assustou, aí chamou outro e mandou comandar. Aí a coisa saiu totalmente certa. O que ele prova com isso? Ele prova exatamente que naquele momento, quando você leva a sério, quando você tem um trabalho bem feito, quando você tem um comando, a coisa funciona, né? Então eu poderia citar N situações de Sun Tzu, né? Os chineses, de certa época, que eram grandes seguidores de Sun Tzu, numa guerra que eles estavam perdendo, eles colocaram tubos de bananeira com lona na ponta para simular canhões. Então ele ensina dissimulação, ele ensina as estratégias de você preservar sua tropa, de você cuidar da saúde da sua tropa. Então ele vai desde coisas assim bem estratégicas até coisas simples para preservar exatamente o nosso RH, o nosso meio. Por isso que eu falei aqui que desde o início o RH é a base sólida de qualquer instituição. Então, entendeu? Assunção, você como um grande líder, o grande líder vem da estrutura militar, a liderança vem da estrutura militar. Então, quando eu tenho um problema, o que eu faço, Assunção? Recorre a uma solução que a gente realmente pensa uma forma melhor. Mas eu vou corrigi-lo, Marco. Na realidade, a administração veio do militarismo. A administração veio de duas instituições, do militarismo e da religião. Se você pegar uma das religiões mais antigas que nós temos, que é a Igreja Católica, o processo dela de administração é o mesmo do Exército. Você tem lá um comando geral, que é o Papa, você tem os arcebispos, você tem os bispos, e elas não se confundem. Né? Se você olhar, a instituição Igreja Católica é uma das instituições mais bem organizadas do mundo. E ela copiou essa forma de administração de quem? Dos exércitos. Então, o exército, se você não administrar bem, infelizmente, você vai à derrota. A empresa, se não for bem administrada, se ela não se preocupar com custos, etc., ela vai à falência. Então, por isso, eu digo que a base é a organização, é a educação, né? Tem que se investir nisso. Né? Por isso que eu defendo tanto o Exército Brasileiro como instituição, o Exército como instituição milenar que é. Né? Não estou dizendo o Exército Brasileiro, estou dizendo a formação Exército, né? E também a Igreja Católica. Se você olhar a forma de administração, ela é ímpar. Eles não misturam, eles têm uma coisa com religião, outra coisa de administração. E é de se tirar o chapéu. Muito bom, Assunção. Vamos lá. Um sonho, Assunção. Marco, o homem vive de sonhos, né? E não podemos nunca perder os nossos sonhos, mas eu tenho tanto para agradecer e assim tão pouco para desejar que eu te digo que se eu conseguir mais alguns anos com muita saúde, atravessar lá a Europa toda de moto, que é meu hobby, o que eu gosto de fazer. Então, estou planejando aí para daqui a alguns anos. A América do Sul já atravessei ela toda de moto, não tem mais onde ir. E agora eu pretendo, ao invés de fazer a rota 66, eu vou atravessar toda a Europa, né? Desde Portugal até lá o leste europeu, entendeu? E de volta. É isso aí. Esse é o meu sonho. Um homem vive de aventuras. O nosso conhecido motociclista viajante. Então fala um pouquinho do motociclista. Qual a experiência que você teve lá? Interessante no motociclista viajante. Eu vou começar de trás para frente, né? É tão interessante, porque quando você viaja de avião e você desce no aeroporto internacional, vai para um hotel, você não conhece a essência do local, você não conhece as pessoas,
Você conhece ali aquilo que o país tem para te oferecer de melhor no turismo. Mas quando você viaja de moto, você conhece as pessoas na beira da estrada, você dorme em hotéis de beira de estrada, você conhece o povo, você come ali nas bodegas, né? Então, foi para mim uma surpresa, por exemplo, a Bolívia. Eu fiquei apaixonado com a Bolívia, em que pese alguns problemas lá de abastecimento, que nós brasileiros tiramos isso aí de letra, mas eu apaixonei com a Bolívia, eu apaixonei com o povo boliviano, a educação do povo, como servir a gente. Então, o viajar de moto, ele te propicia você conhecer o seio do interior, aquela essência, realmente a cultura do local. Mas aqui pelo avião, pelo hotel internacional, você não tem essa chance jamais. Concordo plenamente com você, Assunção. Viajar de carro é uma aventura. O homem vive de aventuras. Vamos lá. Gostaria até de falar isso sobre o viajar de carro, que é outra coisa quando eu entrei, que vocês assustaram muito, né? Que eu sempre viajo de É o carro. Matusalém 2. Ficavam perguntando, Assunção, você tem medo de avião? Não, não tenho medo de avião, né? Na realidade, quando se viaja de carro, eu fiscalizo tudo que eu vejo, eu faço o meu plano de rota. Então, quando eles me ligam para saber qualquer intercorrência, eu sei exatamente o local, eu passei ali, eu conheço ali. Alguns lugares eu conheço o gerente do posto. Então, e é exatamente você saber ter aquela consciência para tomar uma decisão. Porque muitas vezes eu tenho que tomar algumas decisões e se eu não conhecesse de perto, eu não teria condição estratégica de tomar uma decisão naquele momento de crise, que na sua maioria são momentos de crise. Né? Muito bom. Assunção, vamos lá então. Já que você falou do sonho na Europa, de fazer uma expedição na Europa, fala de um arrependimento. Antônio, o arrependimento, eu acho que eu tinha que ter vivido mais, eu tinha que ter me divertido mais. Eu entrei numa profissão de gente muito séria, convivia com pessoas bem mais velhas que eu, então eu não tive aquele período assim na minha vida de irresponsabilidade, eu não tive aqueles períodos assim de molecagem. Eu acho que isso faz um pouco de falta, algumas aventuras, às vezes as pessoas comentam e tudo. Eu não tive isso. Eu, desde adolescente, que eu sou um cara assim mais dentro de uma seriedade profissional, então eu acho que às vezes isso aí me estressou um pouco. Assunção, eu concordo com você, nós temos a mesma dor, Assunção. Eu devia ter aprontado jovem, não dá para aprontar velho, né, Assunção? Não dá. Não dá para cair do cavalo velho, né? Então, mensagem do dia para os jovens: aprontem jovens, porque para aprontar velho é complicado. Vivam mais, vivam a cada momento, vivam a sua época certa e correta, porque depois que passa, acaba. Isso é igual fazer tatuagem, Assunção. Pois é. Tem que fazer tatuagem? É Estela, jovem. Ô, louco! Mas você sabe que olha que coisa interessante. Eu sempre tive um certo preconceito contra tatuagens, né? Porque a minha formação. A geração Mas a gente muda, né? Aquilo que não muda não será eterno, já dizia o filósofo. Eu sou até a favor de uma tatuagem bem feita, entendeu? Daqui uns anos, quem sabe eu não faço uma aí para despistar o meu vitiligo, quem sabe, né? Fazer umas aranhas aqui na minha mão. Vamos lá. Então, se nós já falamos de um sonho, um arrependimento e um desafio. Um desafio, Assunção. Marco Antônio, cada dia que passa nós temos um novo desafio. Eu me preocupo muito com o mundo. Nós estamos aí à beira de uma guerra iminente, nós estamos aí num país polarizado. O grande desafio é viver em paz, pode ter certeza. É verdade, é verdade. Então vamos lá. Eu tenho uma frase aqui, queria que você comentasse a frase, que eu uso ela muito com você, Assunção.
é do meu amigo John Wayne, do Faroeste. Aprendi quando era jovem. Todo homem, Assunção, merece uma segunda chance. Mas fique de olho nele. E aí, Assunção? Fale com você constantemente, Assunção. Ô Marco, eu tenho um princípio básico do quartel, que toda ordem tem que ser fiscalizada, né? É mais ou menos o que você falou. Você pode dar chance, todo homem tem a sua chance de não se arrepender, ou se arrepender, merece a segunda chance, mas digo que todo homem tem que ser fiscalizado, todo homem tem que ser acompanhado, até para que ele não ache que ele está muito livre, que ele está muito à vontade. É por isso que a gente acompanha todo mundo, né? Nós acompanhamos todo mundo, primeiro para dar uma assistência, para ajudar, mas segundo para fazer a pessoa entender que ela está sendo, né, acompanhada. Né? É o homem das câmeras. É o homem das câmeras. Exatamente. Só tem uma cena minha com você lá no Roselanche. Você está lembrado do Roselanche? O Roselanche. Eu virei para você e falei assim, que o dono do Roselanche, nós estávamos na estrada, devia estar voltando de um reformar da vida, né? Juiz de Fora. Juiz de Fora, possivelmente. E eu virei e falei que é onde que o dono do Roselanche punha o dinheiro dele, que devia pôr uma fazenda, devia investir em outros negócios. Na época não tinha nenhuma filial da Roselanche. E que nós aqui na Patrus a gente investia no negócio. E que a Patrus cresceu demais. Qual foi a frase que você falou, Assunção? Foi do coração? Do coração, não. Você falou com muito carinho. Na realidade, né, Marco, é o que eu sempre falo da responsabilidade de vocês para com todos esses empregados, a responsabilidade social de vocês. Quando nós fizemos uma homenagem, né, para o Dr. Marum, que foi uma iniciativa minha, e eu trouxe aqui a banda do Exército, que escolhemos até, pesquisamos as músicas que o Dr. Marum gostava e tudo, e para minha surpresa, né, vocês três ali inaugurando aquela placa de uma homenagem, mas uma homenagem voluntária dos empregados, é exatamente a gratidão que nós temos à família, porque sem vocês nesse investimento, como é que nós sobreviveríamos? Né? Então isso é importante. Se vocês pegassem o dinheiro de vocês, investissem fora, etc., e aí, como é que nós ficaríamos? Isso aí, então, aquele momento ali foi um momento ímpar, né? Que foi uma homenagem justa, porque o Dr. Marum pensou bastante em vocês, mas você pode ter certeza, ele pensou muito mais nos empregados, porque ele sabia a base que ele tinha dado para vocês. E ele se preocupava demais com os empregados. Então eu lembro que eu falei mais ou menos isso para vocês. Foram, Marco, mas vocês têm um coração muito grande, vocês investem nos empregados. Isso eu não estou falando, eu estou falando como empregado que sou e posso falar assim de cadeira, porque acompanhei vários cases aí que vocês tiveram, que não precisa ser falado aqui. Né? Assunção, você falou, mas você foi mais romântico, você foi mais filósofo, você falou assim, a Patrus ficou muito grande, vocês são abençoados e doidos. Louco meu! Eles têm que acreditar que dias melhores nós temos que empreender, acho que o empreendedorismo transforma o país, nós não podemos ficar parados, uma empresa que não cresce, padece, desaparece. Então, nós temos que assumir risco e fazer com que a Patrus seja cada dia mais forte. Então, Assunção, muito obrigado pela sua participação. Quer fazer mais algum comentário? Quer mandar um beijo para sua namorada, Assunção? Aproveitar os microfones, né? E dizer que muito grato por estar aqui esse período todo. Uma empresa que eu sou feliz, local que eu fiz amigos, né? Amigos que passaram por aqui, que são meus amigos até hoje. Sou apaixonado pelo que eu faço, tenho liberdade de trabalhar sem nenhuma pressão,
né? A pressão nossa, que é a do trabalho mesmo. Então, eu aproveito aqui para agradecer não só a família Patrus, mas como todos os empregados, todos os meus colegas, meus pares, né? Eu tenho muita gratidão por todos vocês. Muito obrigado. Muito bom, Assunção. Você colocou nesse dia, você falou que você tinha muito orgulho em trabalhar na Patrus. Então, Com recordei certeza. claramente aqui, ficou muito bom. Então, fica aí o meu agradecimento aí pela sua dedicação e esforço, e tenho certeza que nós conseguimos chegar até onde nós estamos hoje, graças ao seu conhecimento e à sua dedicação. Então, muito obrigado aí, Assunção. Eu que O agradeço. meu estrategista, o nosso estrategista, né, Assunção? Sim. Então, chegamos ao final de um Patrus Cast. Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo Patrus Cast. Tamo junto! Ô, louco meu!